O pré-jogo de hoje não tem muita enrolação, não. O Fluminense precisa vencer por 6 gols de diferença, ou 5 gols de diferença fazendo mais de 6 gols, e precisa ter um empate na outra partida. Só isso. Ou a gente vai pelo milagre, ou vai pela decepção, pela dupla decepção de ser eliminado na Sul-Americana. Esse é o pré-jogo de Oriente Petroleiro e Fluminense, jogo que acontece nessa quinta-feira lá na Bolívia, em Santa Cruz de la Sierra. Roda a vinheta. Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil e de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação e sou o tricolor de coração. Você deixa o seu like aqui embaixo, você se inscreve aqui no Raiz Tricolor se você gostar do canal, beleza? Esse vídeo aqui que é patrocinado pelo OneFootball. Quer ter todas as informações do Fluminense? Quer ter todas as informações do Campeonato Brasileiro? Quer ter todas as informações da Copa Sul-Americana? Baixa o aplicativo OneFootball. Eu sempre costumo fazer o merchan, gosto de fazer o merchan, mostrando para as pessoas o quão fácil é utilizar, o quão bom é o aplicativo, enfim, de coisas que eu uso. Eu, por exemplo, tenho um OneFootball instalado, já mostrei aqui várias vezes. E, enquanto eu fazia esse anúncio, eu já escaneei o QR Code que está aqui do lado, na tela, já abri, e ele já vai direto para, aqui no meu caso é da iOS, né, mas pode ir para o Android aí também, já vai direto para a loja de aplicativo para eu poder instalar o OneFootball. Faz o download aqui embaixo. Hoje, meu amigo, hoje é dia de estar com o OneFootball ativadaço nos dois jogos, né? Você vai estar com o OneFootball ativado no jogo do Fluminense, é claro, e com o OneFootball ativado. Hoje é aquele dia necessário. Por quê? Porque eles avisam resultado de outras partidas. E hoje é um dia que o torcedor do Fluminense vai estar assistindo o jogo. Eu imagino que isso aqui sejam nossos olhos, né? Assim, um olho no jogo do Fluminense, um olho no jogo do Júnior e do Júnior e União. Vou falar disso já, você vai entender os cálculos. O jogo é 9h30 da noite, a transmissão única e exclusivamente da Comebol TV. Comebol TV. Enfim, não sei, talvez eu faça live aqui na hora do jogo. Vamos ver. Talvez eu faça live. Não sei ainda não. Vamos embora. Bem, até porque a gente precisa começar falando de cálculo. Gabriel, eu tô desesperado para poder entender como que o Fluminense pode se classificar, para entender os cálculos. Porque só me falaram até agora que se o Fluminense ganhar por 6-0 e o Júnior e o União empatarem, a gente tá classificado. Tem alguma outra forma? Tem, claro que tem. Inclusive tá aí na tela a tabela do grupo, né? Botei na tela para vocês entenderem melhor qual é a atual situação. O Júnior é líder, o União é segundo, o Fluminense é terceiro. O Fluminense no outro jogo, no Júnior e União, só se classifica com empate. Então, ponto. Tem que acontecer um empate lá. Se tiver vitória de qualquer um dos dois, o Fluminense tá eliminado. Segundo ponto a partir daí. Houve empate por lá. De quanto o Fluminense precisa ganhar? Vocês estão vendo aqui o saldo de gols, que o Fluminense tem 5 a menos do que o Júnior, né? Havendo empate, o União tá eliminado. Então isso quer dizer que se o Fluminense fizer 5-0, ele vai a 6 de saldo, assim como o Júnior, e vai a 10 gols pró. Considerando que o Júnior empate por 0-0, o Fluminense vai empatar nos gols pró. Se o Júnior empatar por 1-1, 2-2, etc., o 5-0 já não adianta mais. Só que o 5-0 não adianta de qualquer hipótese, porque mesmo que empate em 10 gols pró e em 6 gols de saldo, o outro critério de desempate é o ranking da Comebol, onde o Júnior está à frente do Fluminense. Ou seja, o 5-0 não nos classifica em hipótese alguma. O 6-0 nos garantiria uma classificação independente do empate. Lá, se for 3-3, 10-10, tanto faz, porque a gente teria 7 de saldo e o Júnior teria 6. Outra explicação, Gabriel, 5-0 não classifica, mas e o 6-1? O 6-1 pode classificar se o empate por lá for 0-0. Por quê? A gente iria a 6 de saldo, né? 6-1, faria 5 a mais de saldo, iria a 6, empataria com o Júnior, mas nos gols pró, eles manteriam aqui os 10 gols pró e a gente iria a 11. Então, se o Fluminense alcançar os 6-0, ele pode tomar um gol desde que o outro jogo esteja 0-0. E por aí vai. Por exemplo, se o outro jogo for 1-1, o Fluminense pode se classificar vencendo por 5 gols. Para isso ele precisaria de quê? Fazer 7-2. E por aí vai. O basicão ali durante o jogo a gente vai acabar conversando sobre isso, mas o basicão o Fluminense tem que ganhar por 6 gols de diferença e ter um empate na outra partida. Só
isso, né? Só isso. Tem gente que acredita no milagre, tem gente que acha que é perda de tempo. Eu já digo uma coisa, o Fluminense, pra mim, não deveria ter viajado com o time principal, vocês sabem disso, daqui a pouco a gente vai falar de bola em campo. A partir do momento em que viajou e que a gente tá sabendo já que o Petroleiro deve colocar o time reserva, vou falar disso também no bola em campo, a partir daí a decisão do Fluminense passa a ser ter que golear, ter que fazer a sua parte. Não necessariamente o 6-0, mas pelo menos que seja um 4 ou um 5-0, para justificar esse time titular viajando durante 2 dias por mais de 4, 5 horas. Bem, eliminados da Sul-Americana. A gente já foi eliminado dessa Copa Sul-Americana pelo menos 2 vezes, né? Eu diria que a gente foi eliminado da Copa Sul-Americana no momento em que Fred perdeu aquele pênalti contra o União no jogo no Maracanã. Ali a gente se sentiu eliminado da Copa Sul-Americana e também foi eliminado da Copa Sul-Americana no jogo contra o União lá na Argentina, quando a gente empatou por 0-0. Acho que nesses 2 jogos eu provavelmente falei no pós-jogo, falei, cara, a gente tá eliminado em algum momento ali de depressão profunda. É óbvio, a gente não tá eliminado numericamente e o Fluminense valorizar esse jogo, como que querem valorizar, faz com que a gente tenha a dor da eliminação mais uma vez, caso o Fluminense não alcance esse resultado que é pouco provável. Gabriel, você acredita? Meu amigo, eu não acredito. Mas se a gente fizer 2 gols rápido, a gente fizer o 3º, dá pra ir buscar rápido pegando o time, entendeu? Eu não acredito, claro que eu não acredito, mas aí eu fazendo 2, jogando ali, pressionando a saída de bola, o time deles é ruim e tal. Eu não acredito. Mas eu tô fazendo conta e é óbvio que na hora do jogo, meu amigo, a gente torce, né? Apesar de não achar a melhor decisão. Falando em decisão, Diniz levou o time titular pra escalar o reserva. O Campinho tá de volta aqui do lado. Essa é a provável escalação que saiu lá no GE, apenas 2 ou 3, hein? 2 titulares aí praticamente apenas no time, são eles Fábio e Germancano. O time provável, o Fluminense deve poupar Fernando Diniz, apesar de ter viajado com todo o time, com todo o elenco completo, deve escalar um time misto. Na verdade já é bem provável, até porque tem tanto na informação do GE, do Repórter, de lá setorista do GE, também na informação do Vitor Lessa de que o Fluminense deve mandar um time reserva no jogo contra o Oriente Petroleiro. Segundo até o Vitor Lessa, um dos pontos para poder viajar com o time titular é que Diniz teria pouco tempo para treinar antes do clássico contra o Flamengo se os titulares não viajassem. E ele até diz depois que treino, nesse caso, é a apresentação de vídeos e conversa mesmo. Enfim, essa é a informação do Vitor Lessa, de que para isso viajou. Eu realmente não entendo a lógica de levar o time titular, mas beleza. Fábio no gol, Samuel Xavier ou Calegari. Deve ser o Samuel Xavier na lateral direita, Manuel e Lucas Claro. Lembrando, o Nino não viajou por lesão, assim como o Pineda também não viajou. Cris Silva e Marlon disputam a vaga na esquerda, mais provavelmente com Cris Silva na lateral. Martinelli, que no vídeo de ontem eu disse que não viajou, baseado na informação do site Netflix. Na hora não dei o crédito ali exatamente, que eu achei que isso tivesse sido divulgado em algum lugar, porque a matéria não é assinada, não tem aqui com ninguém constando como fonte e tal, achei que era informação divulgada, acabei errando e eles citam aqui, volantes, Nonato, Iago Felipe, André e Wellington, meias, Ganso e Natan. Martinelli não aparece em nenhum momento, então peço perdão aí pela informação que eu acabei copiando e depois o Lessa confirmou. Martinelli viajou, não só viajou como deve ser titular. Martinelli, Nonato e John Arias, Caio Paulista, William Bigode e Germancano. Segundo o GE, há a possibilidade de outros 2 serem titulares aí nessa conta. Matheus Martins e John Kennedy, pode ser que comecem jogando. John Kennedy já vem treinando há um tempinho com o Sub-23, está voltando de lesão depois de muito tempo. E Matheus Martins, que ainda recebeu pouquíssimas chances nesse ano, né? As chances que recebeu não foi bem, mas recebeu poucas chances. Sobre esse time, assim, é um time reserva? É meio esquizofrênico o Fluminense falar que vai dar total atenção à Sul-Americana, que vai com garra conseguir, e vamos viajar com os titulares, e aí entra em campo com os reservas. É meio esquizofrênico, eu concordo. Mas eu olho pra armação, pra montagem desse time reserva, a primeira coisa que eu penso é quem vai fazer gol, né? Caio Paulista e William Bigode na frente. Não são 2 jogadores que nesta temporada, no caso de Caio até mais pra carreira, são especialmente habilidosos no sentido cara a cara com o goleiro fazendo gol. Mas pode ser que deslanchem, né? Para isso temos Germancano também.
Cara, olha o meio de campo. Martinelli, Nonato e Arias. É óbvio, o Fluminense aposta nos jogadores mais ofensivos e de velocidade no bola aérea forte, né? Com o Lucas Claro e com o Manuel, né? Os zagueiros do Fluminense, todos eles têm uma característica boa de bola aérea e com laterais de velocidade e apoio. Samuel Xavier e Cris Silva são laterais que avançam muito, que chegam muito ao campo de ataque e que vão, obviamente, dar muito espaço lá atrás, mas que é um peito pra quem já tá cagado, né? O Fluminense vai tentar golear e não pode ficar também gastando muitas fichas com a defesa. Martinelli, Nonato e John Arias, de perfil de jogador, me agrada. A gente vai ter uma saída de bola, vai ter jogadores que vão estar focando o tempo todo, e mais, vai ter jogadores com desempenho físico pra, no caso de tomar um contra-ataque, não tomar gol, né? Pelo menos isso. Vamos ver como é que vai ser interessante esse jogo. A gente tá falando do adversário que vai provavelmente entrar com um time reserva. Exatamente, o Oriente Petroleiro tá nas quartas de final do Apertura do Campeonato Boliviano e enfrenta o Bolívar no domingo. E, obviamente, como já está eliminado com 0 ponto, inclusive, falando até em gols feitos, só fez 2 gols na competição até agora, na Sul-Americana, um feito contra o Júnior dentro de casa e o outro também contra o União dentro de casa, ambos ganharam por 3-1 do Oriente Petroleiro, né, lá na Bolívia. Só fez 2 gols na competição, em 5 jogos, perdeu todos eles. É um time realmente muito fraco. E para corroborar, vai com o time reserva, como eu falei, justamente para se dedicar mais no jogo contra o Bolívar pelo Apertura. Detalhe, tá? Dos últimos 12 jogos do time do Oriente Petroleiro, ele ganhou apenas 2. Só ganhou o Atlético Palma Flor, jogando em casa, e o Blooming, jogando fora de casa, ambos pelo Campeonato Boliviano. Nesse período, ele empatou 4 jogos e ele perdeu outros 5 jogos. Então foram 4 empates, 5 derrotas e 2 vitórias nesse período de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Peraí, então eu contei alguma coisa errada. Bota uma derrota a mais aí na conta que eu falei. Foram 6 derrotas, 4 empates e só 2 vitórias. Então é um time realmente que falta muita qualidade. É um time fraco e que deve vir com um time reserva. Dá pra acreditar? Dá. Gabriel, você acredita na classificação? Não. Mas se a gente fizer 1-0 rápido, botar ritmo, fizer o segundo, a gente ganha moral, faz o terceiro, e etc. Vai botando pressão no outro jogo. Enfim, aí a gente vai fazendo um cálculo aqui até... A arbitragem da partida. Eu confesso que eu nem pesquisei o árbitro, vou pesquisar. Apita a partida, maravilha do pause, né? Apita a partida Guillermo Guerreiro, que é equatoriano, nunca apitou jogos do Fluminense. Eu fui dar uma olhada aqui, ele apitou alguns jogos da Sul-Americana, Guabirá e Jorge Wilstermann, apitou Independiente em General Cabadeiro, Cuiabá e Racing, apitou Strongest e Caracas pela Libertadores. É um árbitro FIFA, mas é engraçado, assim, não achei muita referência dele, não é um árbitro que apite muitas partidas, enfim, a última referência, na verdade, que eu achei dele foi que na última semana ele apitou Barcelona e Emelec, né, clássico de Guayaquil no Campeonato Equatoriano, e apesar da Federação Equatoriana de Futebol ter qualificado bem a arbitragem dele, as 2 torcidas estavam meio boladonas, assim, com a arbitragem do Guillermo Guerreiro. Vamos ver como é que vai ser essa arbitragem de hoje, né? No final das contas, não sei, não tenho muitas credenciais sobre ele. Só de que é árbitro FIFA, é equatoriano e não agradou no último clássico que apitou. Só isso. Ou hoje é um dia histórico, ou a gente só vai passar raiva. Muito provavelmente, uma dessas 2 coisas irá acontecer. Espero eu, obviamente, que seja a primeira e que a gente eu esteja vendo esse vídeo aqui falando que otário, a gente foi campeão da Sul-Americana e Gabriel ainda estava acreditando nisso. Repetindo, eu não acredito, mas, cara, 3-0 até o primeiro tempo. Se a gente volta pro segundo tempo com mais